Meus amigos, eu queria dar as boas-vindas para esse nosso curso de liderança em tempos de crise. Hoje nós vamos trabalhar esse primeiro módulo, que é dividido em 4 partes, em 4 aulas de aproximadamente 15 minutos. Nós vamos estudar qual deve ser o mix de competências que nós temos que desenvolver para fazer frente a todas essas dificuldades que estamos encontrando nesses momentos de crise. Eu gostaria de transmitir para vocês umas ideias que fazem parte do percurso das atividades que nós vamos fazer durante esse programa, e nós visamos como objetivos principais, daí está a importância de você se fixar nisso, essa ideia de que nós temos que atuar ou desenvolver procurando um crescimento em energizar pessoas para enfrentar desafios e superar a crise. Esse é um dos nossos objetivos. Aprender um jeito de pensar diferente. Essa é a necessidade que nós temos nos dias de hoje. Não existem receitas prontas. O curso está feito, está bem orientado para desenvolver o quê? Competências pessoais e que tem uma repercussão muito grande, um impacto grande na tua vida, na minha vida, na vida das pessoas que estão à nossa volta. Portanto, através das competências, das qualidades, dos conhecimentos, habilidades e atitudes, nós teremos condições de desenvolver um bom resultado nas dificuldades ou entre as dificuldades ou com um monte de mudanças que nós temos que fazer no nosso trabalho profissional. Então, esses são os objetivos e agora nós vamos pensar em algumas capacidades para que nós encontremos soluções novas, soluções, portanto, inovadoras nas nossas atividades. Então, o primeiro aspecto que me parece bastante importante, é desenvolver, ou é o desenvolver, a liderança de si próprio. Essa autoliderança que eu estou apontando aqui como fonte do que? De objetividade, para definir novos caminhos que nós vamos ter que percorrer. Depois, melhorar a nossa capacidade de condução de mudanças, e nisso está a condição do líder, de procurar promover as mudanças necessárias. Aumentar o que? A nossa capacidade de resiliência e capacidade de inovar. Olha, essa capacidade de resiliência é um dos itens chaves que nós vemos em praticamente todos os níveis da empresa. E esse é o objetivo, vamos dizer assim, do nosso percurso total, é, quarto ponto, implementar o quê? O projeto pessoal de ação, de desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, sobretudo de atitudes, para a crise e para o pós-crise. Numa das pesquisas que fiz e que tenho desenvolvido durante esse tempo que nós estamos passando do Covid-19, entre as perguntas, e aqui eu destaco uma das respostas de alguns dos nossos amigos que nos deram quais são aquelas qualidades ou aquelas habilidades ou atitudes que estão sendo mais requisitadas nesse ambiente. Ele colocava numa das respostas, esse respondente, a adaptabilidade e resiliência. Com relação à adaptabilidade, eu procurei trazer o texto da resposta, o porquê, o motivo que leva à necessidade do desenvolvimento dessa capacidade. Vamos seguir aqui o texto, vou apontando. Muitas mudanças rápidas ocorrendo, e se não nos adaptarmos, ficaremos para trás. Cito o exemplo do meu trabalho. No caso dessa pessoa, um gerente de uma empresa automotiva. Trabalho em home office, em reuniões virtuais e nos estudos solicitados para verificar impacto da crise no negócio. E tudo isso demanda decisões rápidas. E para isto, as informações que suportam a tomada de decisão devem ser confiáveis. E tudo isto
deve acontecer num cenário totalmente novo. Entendo que este ponto está bem relacionado com a resiliência. Trouxe esse item para vocês para pensarmos como devemos nos portar para desenvolver competências, qualidades e atitudes. Vejamos outro ponto. A empatia, colocava esse respondente, colocar-se no lugar do outro. Neste momento, muitas pessoas estão mais fragilizadas emocionalmente. Então, entendo que deva partir de nós o pontapé de um bom relacionamento. Mais paciência, serenidade, elogios. Vale no trabalho, mas especialmente, mais intensamente com os nossos cônjuges. Daí está a importância da empatia, colocar-se no lugar do outro. Disciplina e organização e gestão de restrições. No ponto 3, diz ele, este momento nos força a ser mais organizados. Está aí uma competência. No trabalho, em casa, no nosso tempo, na separação da vida pessoal e profissional e também no cumprimento das determinações sanitárias de prevenção da doença. Então, a disciplina passa a ser um requisito importante para o desenvolvimento na atividade profissional e no desenvolvimento pessoal, nessa harmonia entre trabalho e vida pessoal. E um quarto ponto é essa condição que o nosso programa está recomendando, animando, motivando a todos vocês a crescerem na sua qualidade de liderança. Que independe de você ser diretor de empresa, gerente de empresa, supervisor, a liderança ela deve aparecer como primeiro aspecto a autoliderança, que é a capacidade de inovar, a capacidade de autocontrole e desenvolver-se a si próprio, de tomar conta da sua própria carreira e também da sua capacidade de solução de problemas. Diz liderança, entendo que esteja relacionado fortemente com a empatia, mas devemos mais do que nunca transmitir segurança e transparência para que as pessoas fiquem mais tranquilas. Olha a importância disso. O líder deve conseguir motivar e atrair as pessoas para esses objetivos de valor, especialmente durante a crise. Numa crise, fundamentalmente, as indústrias, as empresas, os ambientes de serviço, qualquer tipo de atividade, deve ser, sobretudo, lideradas e motivadas neste momento. Eu queria iniciar, então, alguns slides em que nós vamos procurar a transformação, mudança. Mas a primeira mudança que nós temos que conseguir é a nossa mudança de atitude diante das circunstâncias, diante das dificuldades, diante dos obstáculos. Então, nós temos algumas faculdades humanas que são fundamentais, e aqui eu mostro, a inteligência deve servir de guia. Então, nós temos que saber usar a nossa capacidade de conhecer, resolver problemas e tomar decisões com a nossa inteligência, um farol que nos guia. A vontade deve ser disciplinada, uma vontade forte, uma vontade bem focada. Daí a necessidade de tomar decisão, e a decisão, nós vamos ver no módulo posterior, que ela venha a nos ajudar a deliberar bem. Então, deliberando bem com a inteligência e tendo uma vontade firme para atacar as soluções, nós teremos aí uma qualidade de atitude muitíssimo grande. E graças à inteligência, iluminando as nossas decisões, uma vontade firme para empreender e um controle emocional, uma otimização emocional, nossa emotividade, para adquirir essa grande capacidade, essa grande qualidade, hoje tão necessária, que é a resiliência. Então, nós já falamos do uso da nossa inteligência, da importância da nossa vontade, que é a capacidade de focar e decidir bem aquilo que temos que fazer, e a emotividade, ela deve, ou inteligência emocional, deve nos ajudar a levar para frente as atividades. Ora, o nosso programa, ele inicialmente visa o desenvolvimento desse mix de competências que são competências chaves, e todos nós temos que elaborar o quê? O nosso próprio roteiro. Que roteiro? Um roteiro de competências, que são competências chaves
para esses momentos de crise e também para qualquer situação onde se apresentem coisas novas, mudanças a fazer. Então, são metacompetências e são competências base para outras competências, especialmente para as competências técnicas. Então, vejamos lá, a número 1, chave, reflexão e análise, é a nossa capacidade de resolução de problemas. Vontade e capacidade de esforço, número 2. Iniciativa e motivação. Trabalho em equipe, como é importante nós conseguirmos gerar sinergias. Tomada de decisão, processo decisório. Comunicação é necessária para o desenvolvimento da inovação. E a empatia e as habilidades sociais. O que nós estamos querendo no nosso programa? De início, uma autoavaliação sobre cada uma dessas competências e verificarmos quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos, aonde que nós temos que melhorar, porque todas elas são importantes, porque são base, fundamento das competências que nós temos que desenvolver para o trabalho em equipe, para qualquer necessidade na vida pessoal e profissional. Portanto, o programa está muito bem elaborado para que nós nos conheçamos melhor, o autoconhecimento, e com o autoconhecimento elaborar um projeto de transformação. Então, competências em tempos de crise, elabore o seu roteiro de aprendizagem e crescimento. Eu coloco essa pista aqui no meio de um bosque ou de uma floresta, e nós estamos visando, durante todo o nosso percurso, um plano de ação, um plano de desenvolvimento de competências. E a pergunta é, como nós vamos traçar esse roteiro para superar a crise? Não existem roteiros pré-definidos, existem umas bases, mas nós temos que cada caminhante siga o seu caminho. Abrimos o caminho no meio de dificuldades, no meio de problemas. Essa é a proposta, esse é o objetivo que nós estamos pretendendo, e nós vamos vendo nos nossos próximos módulos, e especialmente ainda nas próximas 3 aulas do primeiro módulo, que nós temos a possibilidade de mudar, de mudança. Então, eu te chamo a atenção para a assistência do próximo módulo, que eu vou te dar dicas fantásticas para transformar modos de comportar-se, através da janela de Johari e através de um processo de desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitude num ciclo de transformação que nós vamos abordar no próximo módulo. Nos vemos lá, não desanime, vamos em frente, porque agora nós vamos começar a trabalhar no nosso mix de competências. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Abração, pessoal. Então, até o próximo módulo. Até mais.